Graça e paz, meus irmãos. A Igreja Presbiteriana de Vila Nova traz até você nesse Natal algumas devocionais relacionadas ao evento. E esta devocional tem por tema a hostilidade contra o rei. Eu quero ler em Mateus, capítulo 2, dos versos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Meus irmãos, eu quero considerar 3 pontos à luz desse texto. O primeiro deles é a hostilidade contra Jesus. Herodes ouviu falar dos magos e que os magos haviam vindo do Oriente para adorar o rei dos judeus. Quando eles fazem esta pergunta, provoca uma celeuma entre o povo, e isso chega até os ouvidos de Herodes. E Herodes, preocupado com o seu poder, o seu reino, o seu domínio, ele procura saber, localizar, a princípio perguntando aos sacerdotes e escribas onde o Cristo iria nascer. Porque quando ouviu falar sobre os reis dos judeus, a sua mente veio exatamente o pensamento que era o Cristo. Então ele procura saber onde ele nasceria. E foi informado de que seria em Belém. Ele está preocupado com a continuidade do seu domínio. E ele tenta de todas as formas, então, matar o recém-nascido, rei dos judeus. É assim que o mundo procede. O mundo, ele é hostil contra Deus. E ele procura silenciar de várias e várias maneiras diferentes os mensageiros do Senhor. O mundo continua o mesmo. Aquilo que Herodes fez aqui, o mundo faz de formas, maneiras, metodologias diferentes. Mas o objetivo é um só: é sufocar a voz do Senhor. O segundo aspecto a ser considerado é sobre o propósito de Deus. Veja o que Mateus narra para nós no verso 13, quando ele diz: Tendo eles partido, se referindo aos magos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar.
Enquanto na terra há uma trama para matar o recém-nascido, o céu se mobiliza. O Senhor envia um anjo para avisar, para proteger o seu filho. E José é ordenado ir para o Egito e permanecer lá, com a esposa e com o recém-nascido. E assim ele atende prontamente a ordem que lhe foi dada. O mundo, embora seja hostil contra os servos de Deus, o propósito de Deus é garantir a segurança dos seus servos. Nada pode chegar até nós sem que passe pelo Senhor nosso Deus. Ele é o nosso escudo protetor. Então aquele rei poderoso não poderia colocar as mãos no recém-nascido, o Filho de Deus, porque o propósito de Deus era protegê-lo e o protege, enviando para o Egito. O terceiro aspecto a ser considerado é o cumprimento das profecias. Duas profecias são citadas por Mateus aqui nesse texto. O plano para proteger o recém-nascido, Jesus, não foi um plano elaborado de última hora. Fazia parte do propósito de Deus. Era o cumprimento de profecias. No verso 15, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. O texto citado aqui é de Oséias, capítulo 11, verso 1. E a profecia de Oséias se refere a Israel. Mas Mateus interpreta colocando como sendo Jesus o verdadeiro Israel. E o Senhor o chama do Egito. E se cumpre a profecia. Também há uma outra profecia citada, a profecia de Jeremias, capítulo 31, verso 15, no verso 18, quando diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Belém foi o lugar onde Raquel foi sepultada. E é interessante que a primeira menção de Belém na Bíblia foi em relação ao sepultamento de Raquel. E na profecia de Jeremias é citado esse choro de Raquel em relação ao exílio babilônico, que Mateus está interpretando como sendo o fim do exílio, a volta do Filho de Deus do Egito, o fim do exílio do seu povo, o fim do exílio de Deus, do povo de Deus. Então Mateus aplica essas duas profecias se referindo a Jesus. Algumas aplicações. Que nesse Natal nós possamos refletir. Natal sempre é um momento de reflexão. Apesar das festas, das confraternizações que existem, das trocas de presentes, dos abraços, tudo isso é muito bom, muito importante, as luzes, as cores, tudo muito bonito, as músicas, mas não podemos deixar de refletir. E que nós possamos refletir em três coisas. Primeiro, a hostilidade do mundo contra Jesus. Essa hostilidade recai sobre os servos do Senhor. Então ela recai sobre eu e você. Você e eu, nós a recebemos daqueles que se opõem ao Evangelho. Não devemos nos assustar, não devemos nos estranhar essa hostilidade do mundo contra nós. O mundo nos odeia
porque, em primeiro lugar, ele odiou o Senhor. Entretanto, o propósito de Deus continua sendo o mesmo, ou seja, a proteção dos seus filhos. Não tema se o mundo te odeia, porque ele odiou primeiro o seu Salvador. Nós temos a proteção do Senhor. As profecias, elas se cumprem e são provas cabais do empenho de Deus em realizar a sua palavra. O Salmo 2, que não é citado por Mateus nesse texto, mas que calha bem dentro deste contexto, que também é um salmo profético, um salmo messiânico, começa dizendo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, contra Jesus, contra o rei, essa hostilidade esteve presente. E ela sempre estará presente até a volta de Jesus contra os servos do Senhor. Então nós não precisamos estranhar. O que nós precisamos é prosseguir, confiantes, porque o Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo de reflexão, onde refletimos sobre a encarnação do Verbo e tudo que envolve essa encarnação. Particularmente aqui nessa devocional, sobre a hostilidade derramada sobre ele. Senhor, venha nos fortalecer como os teus servos, a tua igreja como o teu povo, para que não venhamos a retroceder diante das investidas do mundo contra nós, mas que possamos continuar firmes como peregrinos no caminho, porque sabemos para onde vamos e sabemos qual o final da história. Portanto, Senhor, fortalece o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Feliz Natal a todos.